Então, vamos lá. Muito bem. Então, na verdade, a farmácia é um estabelecimento de consulta, então nós temos que conhecer a questão dos medicamentos para estar prestando essa informação. Eu falo que grande parte da atividade do profissional farmacêutico é prestar essa informação, né? Bom, para isso, é necessário que todo mundo saiba o que é a atenção farmacêutica, tá bem? Entenda o que é isso. Então, não adianta nada você chegar no proprietário de farmácia e falar assim, ó, eu quero prestar atenção farmacêutica, quero desenvolver um programa de atenção farmacêutica. Se ele não sabe o que é, né? Então, fizeram uma determinada pesquisa, onde observou-se que o termo atenção, AF, né, atenção farmacêutica, era conhecido pelos farmacêuticos, certo? Pouco conhecido, até mesmo pelo balconista, mas o proprietário não sabia o que era atenção farmacêutica. E o leigo também, muito menos. Certo? Então, você tem que mostrar o quê? Mostrar a necessidade. E, é claro, o proprietário vai verificar, a primeira coisa que ele vai perguntar para você, olha, o que isso vai trazer de retorno para a minha farmácia? Então, você vai ter que montar um projetinho para ele, falar, ó, você vai investir isso e eu vou trazer o seu retorno nos seus índices, né, de gestão, como ticket médio, número de clientes aumentando, fidelidade de clientes. Então, dessa forma, então você consegue, né, instituir a atenção farmacêutica. Não adianta ser romântico nas coisas, não. Tá certo? Eu tenho que ser o quê? Realista. E é claro, depois que você instituir o serviço, aí sim você começa a cobrar salário. Tá bem? Aí sim você começa, então, a cobrar um determinado valor sobre a prestação de serviço. Tá bem? Tudo bem claro e transparente, mas tem que mostrar serviço. Certo? Muito bem. Bom, isso aqui, já desde 2009, a gente observa que as grandes redes, foi retirado uma revista, que as grandes redes já viam a atenção farmacêutica como um futuro do varejo, né? Um diferencial para isso daí. Bom, mas para mim prestar esse serviço, o farmacêutico, ele tem que ter algumas qualidades, senhores, né? Primeiro, a comunicação, né? Ele tem que saber se comunicar com a população. Para isso, ele precisa estar bem informado e ser especialista naquela informação que ele está prestando. Tá certo? Então, ele tem que estar bem informado com relação a isso. Referente à prestação de serviço, ele tem que conhecer a aspiração da população. Não adianta nada ele querer, por exemplo, eu quero montar um programa de atenção farmacêutica para paciente diabético. Ou, perdão, paciente asmático. Mas na farmácia que ele tem, não tem nenhum asmático. Tá bem? Então, ele tem que conhecer, entendeu? A aspiração e o perfil. Eu falo também o perfil do que você vai prestar. Ter sempre também o quê? O compromisso, né, com a qualidade do trabalho. Outra coisa, político econômico, né? Ser especialista em quê? Em reduzir custo. Não só para o paciente, como também para a empresa, né? E aí, de certa forma, então, ser flexível, algumas coisas. Outra coisa, social. Além de ser comunicativo, educador por excelência, não tem jeito. É isso? Ético, eu vou falar assim, ético nós temos. Aí nós temos o código de ética, você tem que praticar a ética. Tá bem? Organização, né? Ser bem organizado, estabelecer meta, escrita, estratégias para e aí correr atrás e alcançá-las. Tá bem? Proceder sempre com o registro. Por isso que eu mostrei na aula passada, na resolução 585, 586, a necessidade de ter o quê? O prontuário. Está lá na resolução. Assim como na atenção farmacêutica, a necessidade de você ter um método e de registrar. Você pode registrar ele por via papel, não é isso? Com fichas, como também você pode registrar isso aí através de um software, que hoje nós já temos no mercado isso daí. Tá bem? Tecnicamente, ele tem que ser o quê? Competente, integrado com a equipe e participar, aí fala de instâncias colegiadas. O que seriam instâncias colegiadas? Participar, né, do Conselho Regional, de comissões, isso aí auxilia bastante. Bom, o aspecto pessoal, inspirar confiança e destacar-se
com a capacidade de resolver o problema. Tá bem? Ah, eu não consigo enviar um mapa, eu não consigo imprimir o relatório de mapa. Tem que resolver. Tá bem? Eu lembro quando eu entrei na universidade, era a coordenadora a doutora Ilza, e aí no primeiro problema eu fui lá reclamar para ela na sala, né? Resmungar as pitangas. Ela falou o seguinte para mim: olha, quando você vier aqui com algum problema, primeiramente, você traz 3 soluções para mim. Senão você nem vem aqui. Você nem aparece aqui. Por quê? Eu estou lhe pagando para você resolver problema, não criar problema para mim. Juntei minha violinha com os cacos e nunca mais apareci na sala dela. Ou seja, resolver os problemas. Tá bem? Tem as dificuldades de implantação aqui no Brasil? Tem. Né? Tem as dificuldades. Vamos conhecer essas dificuldades. Primeiramente, crise de identidade profissional. Certo? O farmacêutico, ele gosta da atividade cartorial, ou às vezes as resoluções empurram ele para a atividade cartorial, e ele fica lá conferindo receita e fazendo um mapa e os cambau 4 e esquece de atender a população. Certo? E aí fala assim, eu não sou reconhecido pela população como profissional de saúde, mas ele também não se mostra lá como profissional de saúde. Né? Então a gente tem que avaliar isso aqui também. Né? Temos que buscar a valorização profissional? Temos, mas nós temos que mostrar a cara. O enfermeiro mostra a cara. O médico está lá, mostra a cara. O fisioterapeuta mostra a cara. O profissional farmacêutico, às vezes, por conta de atividades cartoriais e burocráticas, ele não consegue atender o seu paciente, né? Prestar ali a sua assistência. Estão mudando? Estão mudando, sim. Deficiências na formação? Sim. Temos deficiência? Temos faculdade que não ensina nem a aplicar injeção. Temos faculdade que não tem a disciplina de farmácia clínica. E aí é claro que nós vamos ter dificuldade para esse profissional, mas não impossível, não é isso? Dele estar desenvolvendo a atividade. Por isso a necessidade da educação continuada. Não é porque eu formei, não é isso, que eu vou parar, né, de estudar. Então, constantemente, você vai estar desenvolvendo, é claro, aí você vai escolher uma área da profissão e vai estar sempre o quê? Estudando aquilo ali. Outra coisa importante, interesses econômicos, né? Predomina o interesse econômico. Qual o modelo, por exemplo, não tenho nada contra as ultrapopulares. O modelo era vender. Vender, vender, vender. Certo? Então, quando você vai querer implantar um determinado serviço e não mostra um projeto que vai trazer um rendimento ao estabelecimento, é claro que o proprietário não vai mostrar interesse por esse serviço. Tá bem? Por quê? Ainda o que vale é o quê? É o ticket médio, é a venda, é cobrir as cotas, não é isso? O interesse econômico. Embora a lei, não é isso? 1321 esteja aí, a prática de mercado ainda é completamente diferente, né? A farmácia ainda é vista como um estabelecimento comercial, não como um estabelecimento de saúde. Tá bom? Outra dificuldade, prática profissional e política de saúde, né? Em detrimento ao medicamento. Não é isso? Então, de repente, lá, muito bonito fazer a atenção farmacêutica, etc e tal, mas está faltando captopril no posto de saúde, o paciente, ele compra a nifedipina comigo, mas o posto de saúde, ele pega o captopril no posto e está faltando, e agora ele está tomando só nifedipina. Pô, e aí, como é que você vai fazer isso? Né? Então, nós temos aqui algumas práticas que dependem também do governo, né? Iniquidade ao acesso ao medicamento, né? Então, nós temos dificuldade também do acesso ao medicamento. Por mais que a gente fala aqui, o posto de saúde distribui, tem gente que ainda tem dificuldade de ter acesso ao medicamento. Certo? Olha lá, assistência farmacêutica, política de medicamentos. Isso aqui já foi efetivado, né? Porque já se estabeleceu-se o quê? Uma política de medicamentos. Tá bom? Falta de integridade, né? Ou integração entre as entidades representativas da categoria e outros segmentos da política de saúde. Aí falta ação do CRF junto ao Conselho Municipal, até poderia faltar, mas nós já temos representante lá. Então, nós estamos tendo uma representatividade. Então, só que a gente vê isso muito gradativo, muito lento. Né? E aí chegamos, então, na atenção farmacêutica. Então, como você poderia conceituar a atenção farmacêutica? Seria o conjunto de ações e serviços, não é isso? Voltado ao paciente. E a atenção farmacêutica, ela tem 4 macrocomponentes.
Um macrocomponente é chamado dispensação ativa. O outro macrocomponente é chamado de acompanhamento farmacoterapêutico. Tudo bem? Se você acompanha, você consegue o quê? Saber qual que é o medicamento do paciente, ou seja, a farmacoterapia de uso, terapia. Você conhece a doença do paciente. Então aí você sabe se o medicamento está sendo necessário, efetivo e seguro. Consequentemente, você consegue também educá-lo. Educá-lo no tocante à doença e educá-lo no tocante ao quê? Ao uso, né, dos medicamentos de forma adequada. E se você acompanha o paciente, você consegue verificar também o quê? Fazer um processo de farmacovigilância, onde você vai observar uma queixa técnica, aquela comprimido que veio faltando, a dipirona que veio, certo? E também você consegue, certo? Identificar uma RAM. Não é RAM aquele negocinho que pula, não. RAM é reação adversa ao medicamento. Tá bem? Então você consegue, através da farmacovigilância, identificar uma queixa técnica e uma reação adversa ao medicamento. Como isso? Através do quê? Do acompanhamento. Uma coisa vai levando a outra. Tá bem? Uma coisa vai levando a outra. Se você acompanha, você conhece a farmacoterapia. Você consegue identificar qualquer problema. Consegue identificar também o que? A doença. E aí, educar o paciente, né? Quanto mais ele souber da doença dele, dos sinais de gravidade, das complicações, eu tenho certeza que ele vai ficar mais instruído, entendeu? E vai ter maior adesão com relação ao medicamento, tá bem? Então, a atenção farmacêutica tem esses 4 macrocomponentes: a dispensação ativa, o acompanhamento farmacoterapêutico, a farmacovigilância e a educação em saúde. Prestem bem atenção aqui, porque lá no estágio em dispensação eu cobro isso aqui também, né? Porque eu dou aqui e trabalho lá na prática também, ok? Bom, na dispensação ativa, o que você vai fazer? Primeiramente, vai analisar a dispensação. Verificar a dose adequada, se está adequada, período de tratamento, forma farmacêutica, duração do tratamento, tá bem? Incompatibilidades que porventura possa acontecer. E aí você vai, o quê? Fazer a dispensação, ou seja, você vai dispensar esse medicamento com orientação, ou seja, dispensar com informação. Explicando o que é, para que serve, modo de usar, período de tratamento, horário, o melhor horário de acordo com a patologia ou de acordo com a farmacoterapia do paciente. Ok? Outro macrocomponente é o quê? O acompanhamento farmacoterapêutico. No acompanhamento farmacoterapêutico, primeiramente você vai chamar aqui de atendimento, né? Alguns chamam de entrevista, e agora a gente pode até começar a falar em consulta, né? Consulta farmacêutica, que vai consultar informações do profissional farmacêutico. Então podemos mudar até para consulta farmacêutica. E aí, a partir do momento que faz, né, a consulta farmacêutica ou entrevista, você vai registrar através de um método, que nós já sabemos quais são os 2 métodos, método da área de Minnesota, nos Estados Unidos, não é isso? E o espanhol. Você vai registrar de forma sistemática, mensurar aquilo ali, ou seja, quando fala mensurar, verificar se o medicamento está sendo necessário, efetivo e seguro, e aí avaliar os resultados e estabelecer um plano de cuidado. Educação em saúde seria outro macrocomponente, onde você pode educar o paciente de forma individualizada ou em grupo na farmácia. Fazer lá o café da manhã com o paciente idoso e falar sobre a hipertensão. Nada impede. Ou falar de forma individualizada. E aí orientá-lo. E assim, quando orientar na educação em saúde, sempre deixar um panfleto, né, para ele depois, na hora que ele tiver um tempinho, depois do Domingão do Faustão, ele vai lá e dá uma lidinha. Né? Então você registrou a informação. Okay? E por último, nós temos o que? Outro macrocomponente, que é a farmacovigilância, né? Onde você identifica uma queixa técnica, ou seja, algo que foi realizado, né? Técnica de fazer, né? Errado, veio faltando comprimido, né? A suspensão não ressuspende, e aí vai. E vai verificar também reações adversas ao medicamento, as RANs, né? E aí notificar. E aí nós temos um sistema chamado Notivisa, que você faz essa notificação.
bem? Então, podemos definir como atenção farmacêutica como o ato, né? O ato, né, realizado pelo farmacêutico no momento onde eu tenho o quê? A solicitação do medicamento, certo? Isso então podemos definir então como dispensação ativa. Onde eu tenho como objetivo o quê? Entregar o medicamento, mas entregar o medicamento com informação. Tá certo? Com informação. Seria dispensar com informação. Então você vai observar as condições mínimas, né, de acordo se o paciente possui aquela determinada informação, o processo de uso, se ele está ciente com relação ao processo de uso, e é claro, com isso você vai protegendo o paciente de problemas relacionados ao medicamento que leva ao quê? A um resultado negativo. Tá bem? Então, as fases da dispensação, então vai desde a recebimento da prescrição, interpretação, que aqui a dificuldade, né, os grupos de WhatsApp só tá lá só para tentar identificar o garrancho do médico, mas eu tenho que interpretar de forma adequada. Eu fazer o quê? O aviamento, depois a distribuição, seria a entrega, só que aí é comunicação ao paciente. Tá bem? Como é que você vai comunicar ao paciente? Ou seja, seria dispensação ativa, dispensar com informação. Tá bem? Que ela pode ser verbal, escrita aí, você que vai decidir. E é claro, o registro do atendimento, coisa que a gente não faz, né? Só o cupom fiscal, cupom fiscal, cupom fiscal. Isso não é registro, né? De atendimento. Tá bom? Bom, quando fala em dispensação ativa, dispensar com informação, então vai explicar o quê para o paciente? O que é aquele medicamento que ele está utilizando, para que ele está utilizando, como que ele vai utilizar, a via de administração, o horário e dosagem da administração, a quantidade a ser tomada, duração do tratamento, como ele vai preparar, se tiver alguma recomendação, ou administrar, dependendo da forma farmacêutica especializada, as possíveis reações que possam vir a acontecer ao medicamento, mas não é para botar medo no paciente, senão ele não toma, não é isso? Possíveis interações, se porventura forem interações clássicas que você consiga identificar, sem nenhum software, né? Então você vai precisar de um software para isso. Precauções e o automonitoramento do paciente. Tá bem? De forma clara, transparente, adequada, né? Sem vícios de linguagem. Ok? Bom, vamos suprimir isso aqui. Isso. Vamos suprimir isso aqui. Isso. Então vamos lá. Então aqui o paciente, tem um paciente número 1, e o paciente, vamos fazer um modelo aqui. O paciente número 1, ele tem, primeiro, foi prescrito número 1, norfloxacino, 400 mg, 10 comprimidos. Como é que vai tomar? Tomar um comprimido de 12 em 12 durante o quê? 5 dias. Segundo medicamento, Piridium, 200 mg, uma caixa. Tomar um comprimido de 8 em 8 durante o quê? 2 dias. Buscopan composto, comprimido. Tomar um comprimido o quê? De 6 em 6 horas, em caso de dor ou febre. E o último, né? O último é quem? O último é o fluoconazol, 150 mg em dose única. Como você iria dispensar isso aqui? Vamos pensar. Como que nós temos que orientar o paciente nessa forma? Explicando o quê? Tudo isso aqui, o que é, para que serve, modo de usar, tá bem? Então vamos lá, vamos dispensar o paciente? Primeiramente, eu orientar o paciente, ó, primeiro o que ele é? Ele é um antibiótico, senhora, né? Porque normalmente, pelo quadro aqui, é um quadro de cistite, né? Então nós vamos orientar a paciente. O médico prescreveu um antibiótico específico para infecção urinária. O que a senhora está sentindo? Ah, estou apresentando disúria, dor a urinar, urinando várias vezes aos pouquinhos, né? E tendo hematura, sangue à urina. Beleza, então muito bem. Então o médico passou um antibiótico para a senhora que está compatível com o quadro clínico da senhora. Você vai tomar um antibiótico, um comprimido de 12 em 12 horas. Eu vou sugerir um horário para a senhora, mas a senhora pode mudar de acordo com a conveniência da senhora. Então, tomar 8 da manhã e 8 da noite, cedo e à noite, por 5 dias consecutivos. Vai tomar somente com água, pelo período determinado. Poderá apresentar febre ainda, por um período de 24 a 48 horas.
que é o prazo do antibiótico, né, começar a funcionar. Certo? Se persistir essa febre ou não desaparecer os sintomas, retorne ao médico e provavelmente o antibiótico tem um quadro de resistência. Dispensei o antibiótico. Tudo bem? É claro, todo medicamento a senhora toma. Se porventura apresentar um quadro alérgico, suspende o medicamento, nos procure ou procure o médico. Tudo bem? Vamos lá. Nessa situação aqui, é importante também o quê? Eu tenho a lei dos genéricos, não é isso? Genérico. Então, você pode ofertar um medicamento, né, trabalhando um medicamento genérico, tá bem? Mas quando, né, for dispensar, não esqueça do quê? Sempre carimbar, né? Lei do genérico 9.787, tá bem? E aí você vai lá e assina. Tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos dispensar o antisséptico. Não, então ele passou também um antisséptico urinário e analgésico das vias urinárias. Só vai tomar um comprimido em 8 horas. Eu vou sugerir para a senhora tomar um comprimido às 7, às 15, 23, ou seja, cedo e tarde à noite, por 2 dias consecutivos. Como ele é um antisséptico, ele vai alterar a cor da urina da senhora. Mas a senhora não assusta não, que é o medicamento. Após o uso, volta tudo ao normal. Tá bem? Vamos lá. Vamos dispensar agora o Buscopan. Além disso, o médico passou um antiespasmódico para diminuir a dor, a cólica e, como tem dipirona, diminui a febre também. Só vai tomar um comprimido de 6 em 6 horas, às 6, às 12, 18, 24, 4 vezes por dia. Ou cedo, meio-dia, tarde e noite. SOS, né? Somente em caso de dor ou cólica. Caso não tiver dor, não há necessidade de tomar. Poderá, com o uso dele, a boca ficar seca, né, e a visão turva, mas isso aí, após o uso, volta ao normal. Tá bem? E depois nós vamos por último, o quê? O fluconazol. Tá bem? Além disso, além do antibiótico, o médico pode ter causado desequilíbrio na microbiota, e aí ele prescreveu junto um antifúngico. Tá bem? Esse antifúngico só vai tomar em dose única. Eu normalmente oriento tomar à noite ao deitar, para não sentir nenhuma reação adversa. E orientar o paciente, nesse período, durante o tratamento, não ingerir bebida alcoólica. Tá bem? Se for a mulher, é claro que uma mulher com cistite não vai manter relação, né? Mas oriente ela, fala, após a melhora, né? Utilize, se for manter relação sexual, que mantenha com preservativo por conta do uso do antibiótico, pelo desequilíbrio da microbiota. Muito bem. O que eu faço? Normalmente eu vou digitar, né? O médico escreve o garrancho e eu traduzo, e com isso eu ganho a minha clientela. Então, eu vou lá e digito o modo de usar certinho, com as devidas orientações. Tá bem? E depois o que eu faço? Eu prego nas caixinhas ali, ó. O antibiótico, o antisséptico, o Buscopan, não é isso? O antiespasmódico, o antifúngico. Ok? Prego, aí sim, depois que eu preguei certinho, aí eu vou orientar o paciente, eu vou fazer a dispensação ativa. Mas todos os medicamentos nossos, eles saem assim, ó, digitado. Tá bem? E quem que digita? É eu. E aí eu tenho que conhecer o quê? O que que é, para que serve, o modo de usar. Tá bem? Quando eu tiver, isso é dispensação ativa. É dispensar com informação, não é entregar o medicamento. Entrega o medicamento, passa no caixa. Isso aí não, esse serviço já não. Então procura se valorizar. Você sabe, você tem um monte de informação, você consegue passar isso aí para o paciente. Né? Agora, quando tem algumas especialidades, eu chamava do nome, especialidades farmacêuticas, ou seja, formas farmacêuticas complexas, aí o farmacêutico vai ter que explicar corretamente. Fala, a senhora vai aguardar um pouquinho, porque isso aqui tem uma forma farmacêutica especializada e eu preciso que a senhora entenda o uso adequado. Ou seja, quando tem dificuldade no manuseio. Tá bem? Quando seriam isso? São dispositivos para autoinjeção, não é isso? Aquelas canetas de insulina, é um rolo danado aquilo lá. Alguns colírios, algumas pomadas e géis oftálmicos, alguns banhos oculares. Aqueles dispositivos para inalação, que não sabe se aspira, se sopra, não é isso? Também é uma especialidade. Soluções para nebulização, tem que orientar o paciente, não é isso? Olha, a senhora vai colocar 5 gotas de Berotec, mais 5 gotas, ou 10 gotas de Atrovente, 5 ml de soro. Já aconteceu com um paciente meu lá, ele pingava o quê?
pingava as gotinhas e não pingava o soro, não diluía. Aí depois estava dando taquicardia. A hora que foi ver, falou, mas eu orientei a senhora assim, 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 assado, por que a senhora não fez? Ah, não sei o quê, ppp. Falei, não, então tem que tomar cuidado. As gotas nasais, os anéis, cremes de ovos vaginais, por exemplo, tínhamos um anticoncepcional chamado Nuvaring, que é um anel, que tinha que orientar a mulher a colocar certinho no colo do útero, não é isso? Ficava 28 dias ali e depois retirava, né? Então tinha a forma correta, né? Tinha que umedecer, colocar como se fosse um 8, né? Dobradinho e colocar, né? Porque senão não ia funcionar adequadamente. Os adesivos transdérmicos, nós temos regiões que a gente transpira mais, outras regiões transpiram menos, então você também tem que estar orientando. Assim como, né, os supositórios. Tá bem? Então tá lá, o colírio, por exemplo, a aplicação de colírio. O colírio eu tenho a glândula nasolacrimal, ela produz a lágrima, e aí no canal nasolacrimal desce e vai para onde? Ó, então produz a lágrima, escorre, vem pelo canal nasolacrimal, vai para o nariz. Nariz vai para onde? Vai para a boca. Aí você sente o gosto amargo na boca. Então qual que é a orientação do colírio? Ó, pinga o colírio e segura, põe o dedinho aqui, ó. Aperta o dedinho aqui, ó. Certo? Fica onde? Apenas na conjuntiva. A pomadinha puxar a pálpebra inferior e aplicar, aí dá a piscadinha, né, principalmente à noite. O dispositivo inalatório, aí nós temos vários dispositivos inalatórios que têm a sua utilização, mas no caso de criança, a utilização do quê? Da pré-câmera, né? Para quê? Para as partículas maiores ficarem depositadas na pré-câmera e as menores adentrarem a árvore brônquica da criança e do idoso. Então isso aí auxilia no processo, tá bom? Gota otológica, né? Gota otológica, orientar a mãe o quê? A puxar, né, um pouquinho mais a orelha para baixo, aquecer na mão por de 2 a 3 minutos, para quê? Para atingir a temperatura do corpo, ou seja, atingir a temperatura de 37 graus, e a hora que aplicar no ouvido, não dá aquela sensação geladinha, e aí a criança assustar. Então segura na mão, né, de 2 a 3 minutos, até atingir a temperatura, e você pinga, né, fica bem mais tranquilo, puxando a orelhinha, tá bem? E no caso do adulto, ao contrário. Então, criança você puxa para baixo, adulto você puxa para cima, né? O que que acontece? Penetra mais fácil, tá bom? Gotinhas nasais, né? Dependendo do seio acometido, você vai orientar o paciente. Ó, até aqui que tá doendo, no seio da face, da bochecha, então você vai pingar dessa forma, tá bem? Vira mais para cá, vira mais para lá, ok? Aí os vários dispositivos, né? Esse aqui que tem o gazinho propelente que ele inala, os outros são dispositivos, quebra a cápsula e você inala, né? Aspira com força, são as especialidades, tá bom? Então, as especialidades são formas farmacêuticas diferenciadas, nós vamos voltar a falar nelas lá na frente, que eu tenho um capítulo aí que a gente vai falar, mas aqui só porque ela está dentro da dispensação ativa, onde as especialidades farmacêuticas há necessidade de você ter um tempo maior com o paciente, eu quis abordar. Então, faz parte da dispensação ativa, que é dispensar com informação, mas quando se trata de uma especialidade farmacêutica, requer um tempo maior para você orientar o paciente. E outra coisa importante, uma coisa é você falar para o paciente, outra coisa é você mostra para mim como é que faz. Aí ele vai e faz. Aí você tem a compreensão de que ele entendeu o que você falou. Tá bom? Outro macrocomponente é o quê? O acompanhamento farmacoterapêutico. Tá bem? O acompanhamento farmacoterapêutico. No acompanhamento farmacoterapêutico, eu preciso de um método. Tá bem? E aí eu vou sugerir o método Dader, né? Porque ele já está traduzido, os formulários estão prontos, é só eu fazer. Qual que é o objetivo? Registrar, monitorar e avaliar a farmacoterapia do paciente. E no final, verificar se o medicamento está sendo necessário, efetivo e seguro, e aí estabelecer o plano de cuidado. Simplesmente isso. Tá bem? Então, primeiramente, você vai ofertar o serviço. Quando que você vai ofertar o serviço? A gente já vai adiantando aqui. Aí vai colocar uma plaquinha lá, ó, serviço farmacêutico, atenção farmacêutica. Não vai funcionar. É quando o paciente tem uma dúvida sobre uma patologia, dúvida sobre o medicamento, quer trazer um exame para você, aí você entra com o quê? Com atenção farmacêutica. Tá bem? Aí você entra com atenção farmacêutica. Certo?
Aí, uma vez aceite, né? Foi aceite o serviço, aí você vai fazer a primeira entrevista. Você pode chamar de entrevista, pode chamar de consulta. Qual que é o objetivo? Avaliar a patologia e avaliar a farmacoterapia, né? E aí você vai fazer o quê? Análise situacional. Depois você vai para uma fase de estudo, tanto da patologia como também do medicamento, vai fazer a sua avaliação e aí você vai fazer o seu plano de atuação, certo? E enquanto isso, né, seu plano de atuação, gradativamente depois, com as entrevistas sucessivas, você vai verificando se obteve êxito ou não, tá bem? Então, primeiramente, a entrevista, a análise situacional, a avaliação e a intervenção, ok? O que que eu vou observar? Eu vou observar o quê? Eu vou observar os problemas relacionados ao medicamento estão levando o quê? A um resultado negativo, né, da farmacoterapia. Quais são os problemas, né? Os problemas relacionados ao medicamento. Aí nós vamos ter características pessoais, por exemplo, captopril, né, os inibidores da época não funcionam muito bem na raça negra, tá bem? Então, tá lá, não funciona. Conservação inadequada, contraindicação do paciente, dose, pauta, duração inadequada, duplicidade, isso aqui é muito comum, né? Duplicidade, às vezes tem, o posto de saúde tem lá, hidrocloro, HCTZ, né? HCTZ, isso, assim vai no embalo. Hidroclorotiazida, de repente não tem hidroclorotiazida, aí tem só a furosemida. Ah, tudo é diurético, então vai diurético, mas tem ações diferentes, tá bem? Ou então às vezes é escrito lá, o nome comercial, de repente no outro mês não tinha aquele nome comercial, vinha outra marca, aí outra marca, e o paciente começa a tomar os dois medicamentos, mas o mesmo princípio ativo, é a hidroclorotiazida. Erros na dispensação, que pode acontecer de repente, que eu dei o exemplo. O médico prescreveu hidroclorotiazida, de repente aviou furosemida. Ah, tudo diurético mesmo, né? Erros de prescrição que pode vir a acontecer. A não adesão é muito comum, principalmente paciente crônico, moçada. Paciente crônico, ele fala, nunca tive essa doença, por que eu estou tendo essa doença? Né? Aí você vai ver, pai, mãe é hipertenso, ele é sedentário, né? Usa muito carboidrato, sobrepeso, aí como é que faz? Aí não tem jeito, né? Possíveis interações medicamentosas, bem, são os problemas que a gente pode vir encontrar, né, com o medicamento. Em 1990, né, tinha o quê? Eles estabeleceram 8 problemas relacionados. 98 diminuíram para 7, certo? E o que eles observavam, né? Nos problemas relacionados ao medicamento, influenciava diretamente o quê? Na farmacoterapia. E aí, eu avaliava o quê? A necessidade, a efetividade e a segurança. O NES que eu falei lá, ó. Esse é o objetivo. Então, eles dividiram e separaram, a partir de 2002, no Consenso de Granada, 6 problemas relacionados ao medicamento. Problema número 1, o paciente sofre um problema de saúde em consequência de não receber o medicamento. Problema 2, o paciente sofre um problema de saúde em consequência de receber um medicamento que não necessita. Então, ó, PRM1, PRM2. Um é porque ele não recebeu o medicamento. O outro é porque ele está recebendo medicamento que não necessita. Só ficou então com a reação adversa. Na efetividade, o paciente sofre problema de saúde em consequência da inefetividade não quantitativa. Certo? Ele está tomando lá o captopril corretamente, só que o captopril não está funcionando para a hipertensão dele. Precisa o quê? Trocar de antihipertensivo ou acrescentar um outro medicamento. Problema relacionado número 4. Problema relacionado ao medicamento. O paciente sofre problema de saúde em consequência da inefetividade o quê? Quantitativa, ou seja, ele tinha que tomar 20 miligramas por dia, certo? Mas ele está tomando o quê? Dia sim, dia não, dia sim, dia não. Então é uma inefetividade quantitativa, igual música sertaneja, tá lá. E aí a segurança. O paciente sofre problema de saúde em consequência da insegurança não quantitativa do fármaco.
Ou seja, ele está tomando o captopril e deu tosse. Está tomando captopril certinho, 25 mg a dia, mas deu tosse. Tosse seca e não corta a tosse, não tosse. Não é pela quantidade, né? Mas sim pela característica do grupamento farmacológico. O paciente sofre um problema de saúde em consequência da insegurança quantitativa. Então tá lá, ó, era para tomar 25 mg, certo? 25 mg de hidroclorotiazida, e aí ele começa a tomar o quê? 50 mg de hidroclorotiazida. E aí começa a apresentar o quê? Cãibra, arritmia cardíaca, porque ele reabsorve cálcio. Então aí é uma insegurança o quê? Quantitativa, porque dobrou, né, a quantidade de medicamento. Muito bem. Então aí se estabeleceu, né, a necessidade, a efetividade e a segurança. E aí? Problema não tratado, o efeito do medicamento não necessário, a inefetividade não quantitativa, a inefetividade quantitativa e a segurança relacionado não quantitativamente com o medicamento, que é da característica do fármaco mesmo, e a insegurança quantitativa quando? Ou ele tomou de menos ou ele tomou de mais. Tá bem? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos entender através de um exemplo. Vamos lá, ó. O paciente, ele é hipertenso, então ele tem hipertensão arterial sistêmica, como problema de saúde. O médico prescreveu o enalapril em que dosagem? Um comprimido pela manhã, ó. Tá bem? O paciente não apresenta o quê? Adesão ao tratamento. Por que não apresenta adesão ao tratamento? Ele toma dia sim, dia não. Então aqui eu tenho o quê? A não adesão está levando ao quê? É um problema relacionado com o medicamento. Esse problema relacionado com o medicamento, ou seja, não adesão, está levando o quê? A um resultado negativo do medicamento. Qual que é? O controle dos níveis pressóricos. Olha o valor da pressão dele. 16/10. Entenderam? Então, qual que é lá? Problema relacionado com o medicamento. Qual que era o problema? O problema era a não adesão. A não adesão fez com que o paciente tomava igual música sertaneja, dia sim, dia não, não é isso? Levou a um resultado negativo do medicamento. Qual que é? O aumento da pressão arterial. Entenderam isso? Muito bem. Então vamos classificar de acordo com 6 lá. Então aqui eu tenho hipertensão, problema de saúde. Qual que é o problema de saúde? Hipertensão arterial não controlada. É o resultado negativo. Tá bem? Então nós temos o quê? Uma inefetividade quantitativa. Por que quantitativa? Porque se ele tomar certinho todo dia um comprimido pela manhã, certo? Ele teria o resultado adequado. Tá bem? Vamos lá. Para a atenção farmacêutica, para o acompanhamento especificamente farmacoterapêutico, é qualquer paciente que eu vou chamando, fala, oh, fulano, fulano. Não. Primeiramente são pacientes polimedicados, gestantes, pacientes com baixo índice cognitivo, pacientes o quê? Apresentam risco como obeso, alcoólico, diabético aqui, né? Diabético, tá certo? Esses são os medicamentos. Não é aquele paciente que está com amidalite, né? Que vai durar o quê? Uma semana e passar. É isso? Então são pacientes polimedicados e doenças crônicas. É o que normalmente você trabalha. Ou quando tem medicamentos cujo índice terapêutico é muito restrito, como os anticoagulantes. Tá bem? Então aí há necessidade de fazer o acompanhamento. Então tá lá, primeiramente, o paciente inicia a interação com o farmacêutico, ocorre a coleta de dados e interpretação, análise da informação, depois você vai fazer o plano de cuidado e aí o tratamento. Tá bem? Quando for necessário, você vai fazer o encaminhamento ao paciente e depois pede para ele retornar novamente para o programa de atenção farmacêutica, para o controle. Tá bom? Então tá lá a análise situacional que você faz e aí depois seu plano de cuidado. Tá bem? Seu plano de atuação. Aqui você vai descrever o que você vai fazer. Ó. Eu vou conversar com ele sobre hipertensão arterial sistêmica. Sobre o quê? Vou falar sobre as complicações. Então você vai marcar o dia, hora, vai falar com ele. Tá bem? E na entrevista, se você obteve êxito ou não. E aí vai. Vamos dar um outro exemplo aqui, ó. O exemplo 2, para a gente entender certinho. Paciente de 69 anos, apresenta índice de massa corpórea
em torno de 28, não é isso? Sem histórico de alergia, só que ele é hipertenso, diabético, sedentário, sem histórico de educação alimentar. O que significa sem histórico de educação alimentar? Come de tudo, tá bem? Então, se a gente analisar aqui já o risco cardiovascular desse paciente aqui, o risco cardiovascular a gente relaciona, a gente conta os fatores de risco e relaciona com o quê? Relaciona com a pressão arterial dele. Quantos fatores de risco ele tem? Bom, 69 anos, idade, sobrepeso, o que mais? Diabético, pronto, já acabou a conversa. Então aqui, ele já é diabético, independente dos níveis pressóricos dele, ele é um paciente do quê? De risco alto de doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, AVC e assim sucessivamente. O médico prescreveu para ele losartana, um comprimido por dia, metformina após o almoço e janta, a atorvastatina à noite e a insulina 10 unidades, 10, 10, 10, após café, almoço e janta. Tá bem? Bom, diante disso, você vai para fazer o quê? Vai verificar problemas relacionados ao medicamento, está levando o quê? Ao resultado negativo com o medicamento. Tá bem? De acordo com aqueles seis resultados. Então, pego lá, ó, paciente 69 anos, índice de massa corpórea 28. Então, aqui eu já coloco lá no meu plano que eu tenho que fazer ele emagrecer. É isso? Então, aqui já faz parte, a orientação não farmacológica. Sem história de alergia. Vamos fazer para análise estacional. O que o paciente tem? Ele é a doença, o problema de saúde dele. Ele é um hipertenso, diabético, que alterou o colesterol. Tudo bem? Se eu analisei e eu verifiquei que o risco cardio dele é alto, né? Então ele deveria estar fazendo a profilaxia cardiovascular. Certo? Então vamos lá. Hipertensão arterial, está controlada a hipertensão arterial dele? Vamos analisar como é que está a pressão arterial do paciente. Vamos ver, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica. 9 horas, 18, 16, 15, 15. Então significa que a pressão arterial dele não está o quê? Controlada. Preocupa? Qual que é o grau de preocupação? Muito pouco ou baixo? Não, preocupa muito. Tá bem? Preocupa muito. Tá certo? Vamos lá. O que ele toma? Toma losartana. Como é que o médico prescreveu? Um comprimido por dia. Como é que ele está tomando? Um comprimido por dia. Então aqui está ok. Então aqui está certo. Tudo bem? Então vamos lá. Agora vamos avaliar o que? A necessidade, a efetividade e a segurança do medicamento. Tudo bem? Ele é necessário? Sim. Ele está sendo efetivo? Não. Por quê? Não está controlando a pressão. Ele é seguro? Na dosagem de 100 mg está dentro dos níveis terapêuticos. Então, é seguro. O que nós temos aqui? Uma inefetividade não quantitativa, ou seja, por que não quantitativa? Porque o medicamento o paciente está tomando certinho, de forma adequada. Ok? Vamos lá. Diabetes tipo 2, né? Está controlada? Vamos analisar lá. Vamos ver. Muito bem. A glicada dele, 6,9 e a glicemia de 90 a 114. Tá controlado. Muito bem. Hemoglobina glicada de 6,9, glicemia oscilando de 90 a 114. 90 a 114. Beleza. Né? Paciente diabético abaixo, tranquilo. Beleza. Então tá. Tá controlada? Sim. Preocupa? Preocupa pouco, né? Se tá controlada, pouco. Quando que ele começou a tomar? 2003. O que o médico prescreveu? Metformina. Como é que ele prescreveu? Um comprimido 2 vezes por dia. Como é que ele está tomando? Um comprimido 2 vezes ao dia. Bom, e passou também insulina. Como é que ele prescreveu? 10 unidades após café, almoço e janta. Como é que ele está tomando? 10 unidades de café, almoço e janta. Então aqui está certo, ele está tomando corretamente. Então, vamos analisar então. A medicação relacionada à diabetes. É necessário? Sim. Está sendo efetiva?
Sim. É segura? Nessa dosagem, é segura. Sim. Beleza, então não encontrei problemas com a diabetes. Então, ok. Agora aqui, na hipertensão, não. Né? A hipertensão já sei que pode levar a infarto agudo, insuficiência renal e assim sucessivamente. Tá certo? Vamos lá, continuar. Hipercolesterolemia, ou seja, colesterol alterado. Vamos observar? Então tá lá, ó. Colesterol dele, total, 165, é isso? Um paciente diabético, não, tem que abaixar um pouquinho mais. Triglicerídeos 111, muito bem. Tá controlado? Vamos ver. Acima de 200, né, colesterol total? Não, beleza, tranquilo, tá controlado. Então vamos lá. Tá controlado? Sim. Preocupa? Bom, se eu tenho hipertensão arterial sistêmica atrelado com colesterol, e nenhum nem outro está controlado, preocupa. Por quê? O colesterol alto pode obstruir o quê? As coronárias, e com a pressão dele não controlada pode desenvolver o quê? Um infarto agudo do miocárdio. Então preocupa. Tá bem? Embora esteja baixo, preocupa em manter baixo. Tá certo? Tá tomando o quê? Atorvastatina, um comprimido à noite. Como é que tá tomando? Um comprimido, tá certo, então. Então ele está sendo necessário? Sim. Está sendo efetivo? Sim. Sim. Está sendo seguro? Nessa dosagem, 10 miligramas, está sendo seguro. Tá bem? Bom, se eu sei que então o risco cardiovascular dele é alto, por conta dele ser diabético, hipertensão arterial sistêmica, colesterol, embora esteja o colesterol controlado, a hipertensão não está, então há necessidade de fazer o quê? A profilaxia cardiovascular. Está controlada a profilaxia cardiovascular? Não. Preocupa? Pouco, mas preocupa. Está tomando algum medicamento? Não, não está tomando nenhum medicamento com isso aqui. Bom, então eu constatei um problema de saúde aqui, né, a profilaxia, não tratado. Tá bem? E outra coisa que eu constatei, um problema de saúde aqui também, que não está sendo o quê? A terapia farmacoterapêutica está sendo inefetiva. Muito bem. O que você vai fazer aqui? Bom, então lá. Hipertensão arterial descontrolada, numa dosagem correta. A inefetividade é o quê? Não é quantitativo, porque ele está tomando de forma adequada. Tá bem? E aí você vai colocar o seu parecer. O parecer é seu, tá? Então tá lá, ó. O paciente está utilizando antihipertensivo, está na dosagem correta, né? 100 miligramas a 24 horas. Então nós temos aqui uma inefetividade, o quê? Uma inefetividade não quantitativa, sendo necessário acrescentar um segundo medicamento. Mas eu tenho essa autonomia? Não. Tá bem? Outra coisa, risco cardiovascular. Ele está fazendo a profilaxia cardiovascular? Ou seja, não está fazendo. Então, ele tem um problema de saúde não tratado e necessita de um medicamento que não foi prescrito. Então, aí você vai fazer o parecer. Né? Em função da hipertensão arterial, do colesterol e de ser diabético, a necessidade dele utilizar o quê? Um antiagregante. Que seria o quê? O AS infantil. A profissão mais infantil é MIP. Eu posso prescrever diante dessa situação? Não. Por quê? Porque é um paciente que tem uma avaliação aqui do risco cardíaco alto. Tá bem? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, no caso aqui, o encaminhamento. E como é que é feito o encaminhamento? Primeiramente, você vai colocar estimado médico, né, o estimado doutor, do seu conhecimento que o paciente fulano de tal, 60 anos, aí você vai colocando os dados do paciente. Índice de massa corpórea tal, usa os seguintes medicamentos. Então, aqui você já colocou, ó, paciente, ó, o risco, ó, paciente idoso, né, sobrepeso, tá bem? E aqui nem precisa falar, ó, diabético, tá bom? Fazendo uso, né, do medicamento atorvastatina e do antihipertensivo losartano. Aí você vai colocar aqui os valores pressórios do paciente, observou-se 18, 9 horas, 16, 15, ou seja, sempre tomando de forma adequada às 8 horas da manhã. Então, o que você vai colocar? Ó, que ele avalie o quê? A efetividade do losartana para a normalização da pressão arterial. Você não vai falar, ó, orienta a troca. Ó, que ele avalie. Ele já sabe que ele vai ter que trocar.
E avalie também o quê? O risco cardiovascular do paciente. Tá bem? O risco cardiovascular do paciente. Atenciosamente se coloca à disposição, pronto. Você já fez o seu papel. O paciente vai, o médico vai gostar, o paciente vai agradecer, porque está fazendo com propriedade, e a hora que ele retornar, você vai fidelizando o seu paciente. Tá bem? Vai fidelizando o seu paciente. Bom, isso pode ser feito através de um programa? Tem, ó. Você tem o PharmaSuite, que é um programa que você pode fazer. Então tá lá, sem tranquilo. Ele vai trabalhando nos níveis pressóricos, vai te dando gráfico, você pode imprimir sem problema nenhum. Ok? Então tá lá, ele imprime depois a declaração de serviço farmacêutico tranquilamente. Tá bem? Sempre quando você vai fazer o acompanhamento é necessário autorização do paciente, então tá lá os dados do paciente, o farmacêutico, o paciente assina, você assina, tá todo mundo resolvido. Tá bom? E arquivado. Posso fazer na ficha manual? Pode. Também pode fazer na ficha manual, você que manda. Posso fazer num outro programa, farmacêutico web? Hoje ele é chamado de e-farmacêutico. Você pode baixar, usar por 30 dias. Se quiser brincar lá, se tiver com tempo, pode baixar. É bom, eu usei, tá bem? E aí você fez o acompanhamento, tá bom? Se você acompanha, você consegue educar com ações individualizadas ou o quê? Ações em grupo, tá bom? Você vai falar sobre o quê? Sobre a conservação, sobre a automedicação, risco de medicamento em criança, por exemplo, né, a avó cuida da criança, então você vai falar sobre isso aí. Vai falar sobre gravidez, uso de álcool, tá? A utilização de receitas, duplicidade de dose, vai falar de patologias sazonais que podem vir a acontecer, por exemplo, ó, verão, né? Verão acontece muita parasitose, desidratação, né? Então você vai falar. Inverno acontece gripe, resfriado comum. Aqui nós temos agosto, setembro, outubro, a umidade cai, então você vai falando de acordo com a patologia. E além de falar do quê? Da doença dele. Então você vai educando o paciente com relação às patologias aí. Pode ser feito, né, no coletivo, como também pode ser feito de forma individual, sem problema nenhum, ok? Na residência do paciente, pode ser feito, sem problema nenhum, ok? É sempre importante quando você vai lá, faz essa atividade, quer seja individual ou coletiva, deixar o quê? Um panfletinho para ele dar uma lidinha depois, né? Isso é importante, certo? Faz parte da comunicação e faz parte do quê? Do marketing farmacêutico, ok? E por último, nós vamos para o quê? Para o último, a farmacovigilância. Olha só, se você acompanha, você educa. Se você acompanha, você consegue detectar o quê? Queixas técnicas e reações adversas ao medicamento. Bom, o que vocês observaram aqui? Era para vir com 7 cápsulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadê a sétima? Tá bem? Isso aqui é o quê? Erro farmacotécnico. Técnica de fazer o fármaco. Então, isso aqui é uma queixa técnica. Tá bem? Muito bem. Olha lá. Medicamento, né, um corticoide. Após você agitar, fica a parte aonde? No gargalo da ampola. Isso daqui também é o quê? Uma queixa técnica. É uma suspensão que, ao agitar a ampola, ela tem que se ressuspender. Mas ó, tá, ficou tudo grudado lá. Você acha que você aplicou a mesma dose? Eu acho que não. Tá bem? Então você tem um centro de notificação da Anvisa chamado Notivisa, certo? Ele serve para quê? Para queixas técnicas e serve para reações adversas ao medicamento. Ok? Serve para quê? Para medicamento, é o que eu dei um enfoque aqui, mas serve para vacina, equipamento, produto diagnóstico, hemoderivado, cosméticos, saneante, agrotóxico, então tudo é notificado onde? No Notivisa. Tá bem? E essa Notivisa para quê? É para acompanhar a pós-comercialização. Então a Anvisa já fez, né, para fazer o acompanhamento após a comercialização. Então tem o registro, depois que vai para a sociedade, o Notivisa serve para isso, para verificar a pós-comercialização.
tá bem? Então, você entra lá, notivisa e notifica. Como é que você notifica? Bom, você vai inserir seu e-mail, sua senha, né? E vai se cadastrar lá, tá bem? E depois você vai notificar. Então tá lá, ó, é um medicamento, é uma queixa técnica, não uma reação adversa, tá certo? Que medicamento que é? Ah, eu coloquei lá, medicamento tal, tal, tá bem? Medicamento tal, tal, da empresa tal, tal, notificador foi eu, e aí vamos lá. O que eu notifiquei? Medicamento injetável na forma farmacêutica. Não se ressuspende, tá bem? Não se ressuspende. Suspeita do quê? Desvio de qualidade, tá bem? E vai sair um número para você. Tá lá, sai a numeração que depois você pode acompanhar a sua notificação, se virou alguma coisa ou não, tá bem? Aí você pode notificar, ó, aí sai, você imprime, se você quiser imprimir, beleza, não pode salvar em PDF. Então tá lá, queixa técnica, medicamento, suspensão, não se ressuspende, tá bem? E aí então nós temos os 4 macrocomponentes, a dispensação ativa, o acompanhamento farmacoterapêutico, a farmacovigilância e educação em saúde. Traz benefícios para quem? Traz para o paciente, traz para o farmacêutico, traz para a farmácia, até para o sistema de saúde. Tá bom? Para o paciente, melhor adesão, melhor conhecimento sobre a sua doença, ele vai ter maior participação no autocuidado, um atendimento personalizado para ele, detecções e reações adversas, menor custo na aquisição do medicamento, porque você vai buscando formas, né, mais baratas, melhor qualidade de vida. Para o farmacêutico, satisfação, porque ele vai começar a desenvolver as suas habilidades e o raciocínio clínico, compromisso com a saúde, com a população, aperfeiçoamento contínuo, porque cada paciente é um caso clínico que você vai estudando, né? Vai ter que estar trabalhando isso daí, ok? Reconhecimento pelo paciente, pela equipe de saúde e o crescimento profissional, é claro. Para a farmácia também vai trazer? Vai. Maior prestígio junto aos clientes, satisfação, motivação dos funcionários, criação de parcerias. Por que eu falo criação de parceria? Porque você pode detectar, por exemplo, que o paciente está sobrepeso, encaminhar para um nutricionista, encaminhar para um psicólogo, para um fisioterapeuta, né? Isso aí é importante. Diferenciação perante a concorrência, oportunidade de estabelecer, às vezes, programas em ação social, quando de repente trabalha com um público maior. E, é claro, a possibilidade de um melhor retorno econômico, desde que você melhore os índices de gestão do paciente, da farmácia, né? Para o médico, paciente mais motivado, porque o médico também fica frustrado quando também ele verifica que a medicação que ele prescreveu não está obtendo o resultado adequado, tá bem? Então, paciente mais cumpridor, a atualização terapêutica do médico, a gente vai ter, às vezes, da informação ao médico. E, é claro, a oportunidade de trabalhar com a equipe, né? Então, senhores, é difícil implantar? É. Nada nessa vida é fácil, senhores. Nada. Tudo, tudo é com trabalho, tá bom? Então, problemas não há obstáculos, né? A gente tem que considerar o problema como uma oportunidade de superação pessoal e profissional, tá bem? E a gente vai ficando por aqui, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Estamos aí à disposição.